Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão da 10ª turma. Cumprimento a todos os presentes, meus colegas magistrados, digna representante do Ministério Público, senhores advogados, estagiários aqui presentes, servidores da casa, na pessoa do nosso secretário, doutor Guilherme. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, como de praxe, eu gosto de fazer alguns registros. E temos alguns registros festivos. Ontem, o nosso colega, doutor Leonardo Passos Ferreira, fez aniversário. E eu desejo a ele muitas alegrias nessa vida, que seja muito longa. E eu sempre digo, com autonomia e discernimento, para a gente poder apreciar tudo de bom que ela tem para oferecer. Com mais autonomia e menos discernimento. Exatamente. Mais autonomia, menos discernimento e muita alegria. Hoje está aniversariando o nosso vice-corregedor, doutor César Pereira Machado. No Dia dos Namorados, dia 12, é o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. É um romântico. E no dia 13, dia de Santo Antônio, a desembargadora Emília Facchini. Então, um mês de muitos aniversariantes. E eu desejo a todos eles uma vida cheia de alegrias, de sucesso e uma vida longa com muita saúde. Peço ao nosso secretário que envie os ofícios aos aniversariantes. Nossa adesão. Senhora Presidente, em nome do Ministério Público, aderir a todas as manifestações, os cumprimentos aos aniversariantes, em especial ao doutor Leonardo. Um abraço carinhoso, parabéns. Muito bem. Com adesão de todos. Nossos servidores, um abraço, doutor Leonardo. E eu quero submeter a aprovação da ata da sessão anterior. Alguma O que restrição? você falou de servidores? Em nome dos servidores, Em nome dos servidores também pediu. Então, aprovada a ata da sessão anterior? Tem certeza, não vai ter nenhuma divergência, não. Então, está aprovada. Uma vírgula. Então, está excesso, aprovada. né? Então, a palavra do senhor secretário para o pregão dos processos. Alguma sustentação oral à distância hoje? temos PJE. Ah, tá ok. Nós vamos iniciar sustentação oral, pauta física, processo 19 da pauta. É o agravo de petição 255/2015. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosiméria de Oliveira Pires, e revisão do excelentíssimo juiz convocado, doutor Leonardo Passos Ferreira. Agravante Top Mix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A. Agravado Fernando dos Santos. Escrito para sustentação oral a doutora Hilda Renato Borlido Romlin pela Top Mix. Agravante reclamada. Pela agravante. Bom dia, doutora. Achei que era Eu pela passo a agravada. palavra à doutora Rosiméria, também para presidir esse julgamento, já que eu não participo dele. Muito bem. Então, está pela agravante, né, doutor? Bom, eu vou dar minha proposta de voto para balizar a sua sustentação e a proposta é a seguinte: eu conheço do agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, nego-lhe provimento. Custas no valor de R$ 44,26, conforme artigo 789-A4 da CLT, pela executada. A senhora tem a palavra. Senhores embargadores, presidente, bom dia. Membro do Ministério Público. A empresa vem sustentar aqui a questão do agravo de petição, do embargo de execução que não foi conhecido por intempestividade. A penhora foi realizada exatamente sobre funcionário que não tinha qualquer bem, não tinha qualquer ingerência sobre o bem, não tinha qualquer questão de posse sobre o bem. A empresa entende que não deve ser prejudicada, uma vez que a penhora foi feita de forma equivocada. Não tinha a empresa a mínima ciência da penhora realizada. O oficial de justiça, exatamente igual ao local, pegou um funcionário que não era nem sequer do setor onde se encontrava o bem, realizando a penhora. Então, dessa forma, a empresa entende que, assim como o preposto, que tem que ter poderes para estar representando a empresa, o depositário fiel é aquele que tem que ter poderes sobre o bem, o mínimo poder de guarda. Então, nessa questão, a empresa restou totalmente prejudicada, uma vez que ela sequer teve ciência. O oficial de justiça pegou um funcionário que não tinha qualquer ingerência sobre o bem, um oficial de justiça que pegou um funcionário que não sequer estava no local onde o bem se encontrava. A penhora foi realizada no local onde o bem se encontrava, a assinatura do auto de penhora foi realizada em local diverso, foi realizada no local que não era o local do bem, que era o local de manutenção da frota da empresa. Então, nesses termos, diante dessa
disparidade da penhora ter sido realizada em um local e a assinatura em outro local, exatamente onde o bem não se encontrava, a empresa não teve ciência dessa penhora. Então, nesses termos, a empresa entende que ela foi totalmente prejudicada. O mínimo que se esperava do oficial de justiça é que, pelo menos, pegasse um funcionário que estivesse no local do bem, onde os bens se encontram. Existem 5 funcionários que estão pela posse do bem. Esses funcionários estão autorizados a assinar o auto de penhora. Funcionário de manutenção não está autorizado a assinar auto de penhora. E como a empresa possui 300 funcionários e pelo menos 90% sem o mínimo conhecimento, nós temos semi-analfabetos. Então, a empresa não pode ser prejudicada, uma vez que um funcionário sem qualquer conhecimento, que não tinha ingerência sobre a posse do bem, foi pego à mercê, foi pego em outro local diverso da penhora, para assinatura do auto. O oficial de justiça exatamente pegou uma pessoa que estava à disposição, ele não pegou a pessoa que tinha a guarda do bem. Então, nesses termos, a empresa entende que ela foi totalmente prejudicada, foi cerceado o seu direito. Ela entende exatamente que, né, assim como o voto foi concedido, que o funcionário tem poderes para assinar, mas desde que seja o funcionário com a posse ou a guarda do bem. Depositário é aquele que tem a guarda, pelo menos a guarda. Ele não é o dono de fato, mas pelo menos a guarda. E nesses termos que a penhora foi realizada e no local onde o bem estava e a assinatura foi realizada no local da manutenção da empresa, a empresa entende que deve ser provido o seu agravo de petição para ser conhecido o seu embargo de execução. Obrigada. Muito bem, eu mantive a decisão de primeira instância, que não recebeu seus embargos, e também entendo que realmente não podiam ser conhecidos. Tal como juiz de primeiro grau, eu entendi que esse senhor Davidson Tiago Castro dos Reis era controlador de manutenção e, portanto, apto a ter ciência da responsabilidade decorrente do auto de avaliação em penhora. Mas eu sigo, em especial aqui, faço essa fundamentação, que o provimento geral consolidado do nosso TRT estabelece como diretriz para a nomeação do depositário dos bens penhorados que, artigo 130, deve ser evitada, não é proibida, deve ser evitada no âmbito da Justiça do Trabalho, terceira região, a nomeação como depositário de bens penhorados de empregado do executado que não detenha poderes de mando e gestão, o que, em outros termos, significaria esta possibilidade, mesmo de empregado que sequer detenha poderes de mando e gestão. O evitar aí seria só uma proposta. Artigo 131, ou pelo menos uma tentativa, e o artigo 131 que diz, ao nomear como fiel depositário pessoa que não seja empregado do executado, o oficial avaliador deverá certificar se o nomeado detém poder de mando e gestão. Então, como isso foi cumprido, eu entendo que o provimento geral consolidado dá aso a essa situação procedimental estabelecida na execução. Eu mantive a citação, enfim, eu mantive a nomeação do bem no depositário e, por isso, eu coloco, tal como o juiz de primeiro grau, penso pelo não provimento do seu agravo e não conhecimento dos seus embargos de execução, lamentavelmente. Agora eu indago ao juiz revisor, doutor Leonardo. Estou de acordo pelos fundamentos já expostos. Terceiro votante, doutora Lucide. Então, fica proclamado nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutora. Um bom dia. Fique com Deus. Eu devolvo a presidência à doutora Thaís. Encerrada a sustentação oral, pauta física. Passando a sustentação oral pelo PJE. À distância, juiz de fora. Doutor Paulo Roberto, bom dia. Bom dia, excelência. Doutora Lucília. Passo ao pregão do processo. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Processo número 14 da pauta. É o RO 10.936-48. Recorrente CEMIG Distribuição S.A. Recorridos Eletro Santa Clara Limitada e Breno de Faria e Silva. Escrito para sustentação oral, o doutor Paulo Roberto Bacalini, pela recorrente CEMIG. Bom dia, doutor. Está nos ouvindo bem? Estou sim, excelência. Muito bem. Eu vou passar a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. Depois eu lhe retorno a palavra. Muito obrigado. Estou abrindo aqui, senhora presidente. Só um minutinho, tá? Obrigada.
matéria é comum sobre responsabilidade subsidiária. A gente já tem visto essa questão aqui com muita frequência. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Ok. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, componentes da sessão. Ilustre representante do Ministério Público, ilustres juízes convidados, ilustres advogados, demais presentes, meus cordiais cumprimentos, um bom dia a todos. O recurso ordinário que foi submetido à apreciação é contra a decisão que considerou ilícita a terceirização do serviço. A recorrente insiste na tese de que a licitação ela ocorreu de forma lícita, através de licitação pública regular, ainda com decisão já do TST em ação civil pública, que declara lícita toda e qualquer terceirização, com base na Lei 8.987, a Lei dos Eletricitários. Considerando assim efeito erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. O tribunal, através da sua 9ª turma, já tem julgado nesse sentido. Outro ponto que destacamos, excelências, é o reconhecimento da isonomia da sentença, sendo que a prova pericial constante dos autos demonstra de forma clara e cristalina que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente. Assim, não me alongando muito, reitera-se então as razões do recurso ordinário, pugnantes pelo provimento do mesmo. Obrigado. Muito bem. Alguma coisa acrescentada, doutor desembargador Lucilde? Não, a matéria é recorrente, senhor presidente. Não se encaixa na decisão do TST mencionada da tribuna e eu mantenho meu voto também. Eu estou acompanhando. Terceiro votante? Eu também. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Bom trabalho a todos. Prosseguindo na pauta, excelentíssima desembargadora, doutora Lucilda Ajuda Lira de Almeida, e relatora no processo número 2 da respectiva pauta, é o RO 10.030-09, recorrente Associação Viçosense de Ensino e Pesquisa Limitado, recorrido Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, escrito para sustentação oral, doutor Cândido Antônio de Souza Filho, pelo Sindicato dos Professores, recorrido. Bom dia, doutor. Eu passo a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto, depois eu lhe retorno a palavra, doutor. Bom, aqui a questão é sobre a decisão que foi embasada na revelia e pena de confissão ficta aplicada à reclamada, que eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a preliminar arguída e mantendo a sentença dos seus próprios fundamentos. Ok. Ele atende o voto, doutor? Atende, posso ver o voto de vez? Ok. A divergência? Não. Posso proclamar o resultado, então? Obrigado. A unanimidade nos termos da relatora. Só uma dúvida. Hein? Hein? Com a sua disposição, mantendo a sentença dos próprios fundamentos como se fosse um voto, mas é um... Então, mas aqui tem a fundamentação das coisas. Sim, mas eu estou falando a conclusão, né, pelo desprovimento. Doutora Lucilde. Lucilde, a doutora Rosa está falando. O quê? Ela disse que isso não seria o caso de, na conclusão, ao invés de dizer de manter a sentença pelos próprios fundamentos, simplesmente negar provimento. Não pode até colocar, né? RO não é ROPS. Não, mas em RO eu também costumo fazer assim. Eu acho que isso não é E o uma coisa resultado? restrita de ROPS, não. Não, porque Eu tem a adoto fundamentação. fundamentos. Tem a fundamentação no... Eu adoto fundamentos, Faz diferença, inclusive não, na tá? RO, Faz da diferença. própria sentença. Qual o próximo? Pode com o por favor? resultado? Tá bom. Seguinte, sustentação oral, realizada na data de hoje, inscrição, na data de hoje, é o processo número 8 da pauta, doutora Lucilde, é o RO 10465-74, recorrente Maria Rosa Badaró de Carvalho, recorrido Gutierrez Point Comércio de Alimentos Limitado,
Inscrito para sustentação oral, doutor Frederico Augusto Starling Carvalho, pela reclamante recorrente. Eu sei. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Tem uns maiores aí. Para anotar os temas que você acha mais importante. Obrigada. Muito bem, desembargadora Lucilde. Bom dia, doutor. Conclusão do voto. Você dos temas principais. Ah, nunca mais o doutor Marcelo Padaró. Está separando. Às vezes é da gente, às vezes é você. É legal. Eu conheço e nego provimento. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor desembargadora, doutor desembargador. O fato aqui em questão boga muito o princípio da primazia da realidade. A verdade estampada nos depoimentos das testemunhas foi que, primeiro ponto, ela recebia salário por fora. Tanto a primeira testemunha quanto a segunda confirmam que a reclamante recebia salário por fora. Outro ponto que tem que destacar é que uma das testemunhas realmente pagava esse salário por fora. Mas observem, excelências, que o julgamento se deu 3 anos após a dispensa da reclamante. Então é lógico que alguns fatos, algumas das testemunhas vão ficar confusas. Se era R$ 1.500 ou R$ 2.000, elas se lembram, sim, que existia o pagamento por fora. Entretanto, o valor exato elas não conseguem determinar. Este ponto da primazia da realidade foi esquecido pela douta jogadora de primeiro grau, o que a gente requer que seja revisto por essa douta Câmara. As gorjetas. A própria prova testemunhal confirma: não havia pagamento de gorjetas. Era descontado da folha dos pagamentos dos caixas dos clientes, os 10%, e não havia esse repasse aos funcionários. Excelência, a gente tem que botar um ponto aqui para mostrar quem é a reclamante e quem é a reclamada. A reclamada, através de falar Gutierrez Point, é o Habib's. Aquela loja ali no Gutierrez, que fica no meio, que vende aquela esfirra de 50 centavos. Ela realmente chegava às 8 horas da manhã e realmente saía às 23 horas. É um trabalho quase que escravo, se a gente falar assim. Outro problema que a gente tem que lembrar é que era confirmado que tinha mais de 50 funcionários, mas a empresa não apresenta o cartão de ponto, ela não demonstra de forma clara as horas trabalhadas. E assim, ela contraria o item 1 da súmula 338 do TST. O que a gente pede nessa sustentação oral é que seja revisto, sobre o princípio da primazia da realidade, tanto o pagamento do salário por fora, das gorjetas que foi confirmado em sede de perícia, das horas extras que as duas testemunhas informam claramente que ela trabalhava de 8 às 23 horas, e os danos morais. Dano moral este pelo excesso de trabalho. Ora, excelências, a própria empresa já foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho. A empresa, por trabalhar até às 23 horas e exigir que o funcionário chegasse às 8 horas da manhã no outro dia, obrigava eles a dormirem no próprio salão, em cima de papelão. Olha o excesso de carga de trabalho, no desrespeito às horas interjornadas e intrajornadas. Todo esse desrespeito deve ser visto por vossas excelências. Assim requer, sejam deferidos os pedidos feitos em sede de RO. Bom, senhor presidente, o próprio advogado fala da tribuna que, diante do tempo excessivo que se passou entre o que aconteceu, a prova produzida, a sentença proferida, não se poderia, com tranquilidade, aferir o que realmente existiu, o que aconteceu lá na empresa. E o próprio juiz de primeiro grau, ele não conseguiu
inferir da prova testemunhal que as alegações da reclamante poderiam ser acolhidas com tranquilidade, exatamente por isso que ele não acolheu. Então, se propugna pela realidade dos fatos, mas essa realidade ela tem que ser minimamente provada, porque a gente também não estava lá para ver o que realmente aconteceu, se é que não foi isso que está escrito aqui, isso é o advogado que está dizendo, né? Então, eu não tenho como reformar a sentença de primeiro grau. Eu mantenho integralmente meu voto e nego provimento ao recurso. Data vez. Muito bem. Há divergência? Não há, mas eu faço a referência aqui da colocação da doutora Lucilde, se me permite, para uma maior compreensão do advogado, porque pede a utilização do princípio da primazia da realidade, e é o que a doutora Lucilde diz. Essa realidade não vem inteira para nós. No voto, a doutora faz a menção que a própria reclamante fala na inicial que é 1.500, no depoimento pessoal diz que recebe 500 por semana. As testemunhas de Percy, examinando cada um dos depoimentos, elas não só são contraditórias entre si, como aquela testemunha Ana, a primeira testemunha da reclamante, ela é contraditória nos próprios termos do que ela diz. Há contradição entre a fala da Ana Paula com o próprio depoimento da autora. A doutora Lucilde remete aqui ao voto dizendo, olha, a testemunha Ana Paula afirma que, como supervisora, a reclamante não recebia gratificação de função e que a gratificação de função não vinha no contra-cheque, enquanto a própria reclamante admite que, como supervisora, recebia gratificação de função. Quer dizer, fica difícil conseguir identificar a existência que já é realmente, na realidade, comprovada, apresentada como salário por fora. Porque, como é uma fraude, nós sabemos a dificuldade que a própria parte teria de fazer essa prova. Agora, quando os depoimentos das testemunhas dela não estão bem encaixados, não é nem o depoimento das testemunhas dela em relação à testemunha da reclamada, não. É dela entre elas e delas com a autora. E aí fica muito difícil nós fazermos essa prova. Então, foi essa contradição de prova que nos levou, infelizmente, a ter que concordar com a juíza de primeiro grau, que na valoração da prova, ela, que estava ali presente, que viu como cada uma se comportou e como elas se conduziram ao longo do depoimento, nos curvar, portanto, a essa credibilidade maior que o juiz de primeiro grau demonstra através da sua análise de prova. Tem até uma fala da testemunha Ana, primeiro dizendo que todos os pagamentos eram dentro do contra-cheque, depois ela disse que tem pagamento por fora, e depois ela explica porque ela não é da área financeira, mas, enfim, é tudo muito confuso. Quando nós deferimos salário por fora, normalmente a gente identifica, o problema não é se é 1.500 ou é 500 por semana, se no final dá 2 ou dá 1.500, o problema é que a prova ficou muito embolada. O senhor explica isso para sua cliente, por favor? Sim, sim. Então, eu estou totalmente de acordo com o voto da doutora Lucilde, muito bem elaborado, muito bem analisado aqui, toda a prova produzida. Obrigado, excelência, bom trabalho a todos. Obrigada. Então, nós temos os votos da relatora unânime. E agora vamos para o próximo, 10 da pauta, doutora Lucilde, 10, é o RO 10.584-70, recorrentes Antônio Evangelista Cota e GO4, Participações em Empreendimentos S.A. Recorrido, os mesmos. Escrito para sustentação oral, o doutor Daniel Beleza Dias, pela recorrente reclamada. Que às vezes, a gente, nessa correria, a gente vai se suportar. Eu passo a palavra à relatora para a conclusão do voto. Na conclusão, eu estou conhecendo e negando o provimento a ambos os recursos. Bem, excelência. Excelência, bom dia. Excelência, com relação ao recurso da GO4 Participações, o tema é a periculosidade, né? O ilustre perito entendeu que havia exposição com relação à parte de intervenção elétrica e deferiu. Acontece que, no nosso entendimento, o próprio reclamante confessa que fazia apenas serviços internos, não fazia serviços externos. Então, ele, como gestor da parte de intervenções elétricas, não quer dizer necessariamente que ele fizesse as intervenções. A testemunha do reclamante fala apenas que o setor que o reclamante atua realizava bloqueios. Tudo bem, os bloqueios elétricos, a gente não nega que eles eram feitos, mas serem feitos pelo reclamante não aprovam nos autos. Então, no nosso entendimento, o laudo pericial se baseou em uma informação que é contraditória, inclusive, com o depoimento do reclamante, que quando ele afirma que ele faz serviço exclusivamente interno,
apesar dele dizer posteriormente que ele realizava bloqueios, né, a gente não entende que há como você fazer bloqueios e trabalhar internamente dentro da empresa sem você atuar nas áreas de risco. Então, dessa forma, a gente requer a revisão do voto. Muito bem. A relatora tem alguma coisa a acrescentar? O reclamante fazia um serviço de coordenação, mas também o laudo pericial apura que ele acompanhava e auxiliava também nos serviços externos e na realização de manobras com circuitos elétricos energizados e com o risco de energização acidental. Então, eu mantenho o meu voto, senhora presidente. Bom, há divergência? Não é, não. Então, Novamente, unanimemente, laudo. verifico os termos da relatora. Laudo. Obrigado, excelência. Bom dia. Sustentação oral, PJE, relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. 15 da pauta é o RO 10.764-89. 15. Recorrente Supermercado BH Comércio de Alimentos e recorrida Kátia Santos Rodrigues da Silva. Escrito para sustentação oral, o doutor Guilherme Teixeira de Souza, pela recorrente reclamada. Repete o número, por favor. Bem, bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Acuso recebimento de memorial. Vou fazer a leitura da conclusão do voto e depois você tem a palavra. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada, acolho a contradita em relação à testemunha Roberta Tânia Lopes, que passa o status de informante. E dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000. Reduz, então, o valor da condenação para 15.000 e custas processuais de R$300. O senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, excelentíssima senhora presidente, desembargadora, relatora do presente processo, demais ilustres desembargadores dessa douta turma. Gostaria de pedir vênia ao voto da eminente relatora, apenas no que tange a questão meramente de mérito, mas mantendo a decisão de Vossa Excelência no que tange ao reconhecimento da contradita arguída. No que tange a questão de mérito, Excelências, a questão colocada em mesa, em processo, se trata de uma justa causa aplicada, em que a hora recorrida, reclamante, subtraiu de forma dolosa mercadorias da hora recorrente. E as provas produzidas nos autos não só são, com a devida vênia, muito claras no sentido da subtração das mercadorias da sede da reclamada, como também verifica-se nas imagens que a mesma fazia a operação de caixa e, dentre várias mercadorias ali, numa operação de compra e venda, não realizou o seu devido registro. O fato se deu com muita clareza nos autos, tanto é que o depoimento das testemunhas, obviamente retirando o depoimento da senhora Roberta, na qual foi contraditada, são muito claras no sentido do reconhecimento da correta aplicação da justa causa. Diante de tais fundamentos, pede para que seja mantida a justa causa, revertendo a decisão de primeira instância. Entretanto, caso Vossas Excelências ainda assim não entendam pela manutenção da justa causa, o que se pede, vênia, pela exclusão da condenação a títulos de dano moral, ou, na pior das hipóteses, que seja mantido o voto da eminente e brilhante relatora, julgadora deste processo. É o que se pede. Muito bem, doutor. Nós julgamos, é o segundo processo relativo ao mesmo fato. Sim. E na sessão passada foi julgado o da outra trabalhadora, relatoria da doutora Lucilde. Nós também confirmamos a decisão que não conheceu da justa causa. E o que me impressionou foram as impressões do juiz de primeiro grau. Se o senhor dissesse que a justa causa teria sido desídia funcional, a análise seria outra. Mas aqui há uma alegação de que ela dolosamente subtraiu. Sim. E o que me parece aqui, pelas imagens, eu vou ler então a parte da sentença, com efeito, as imagens demonstram o comportamento agitado da reclamante nos dois episódios, conversando com a colega de trabalho no primeiro e até mesmo gargalhando no segundo, conversando com outras duas pessoas às suas costas, discutindo entusiasticamente, ao ponto mesmo de interromper brevemente sua atividade para voltar-se aos interlocutores e gesticular de modo exaltado. Conduta descuidada e indesejável de qualquer operador de caixa atuando no exato instante do faturamento das mercadorias vendidas. Atividade essa que exige máxima atenção do profissional por envolver
a lida com o numerário, sobretudo ao final da jornada de trabalho, quando o trabalhador se encontra inevitavelmente cansado. Então, o que me parece que houve uma desídia, uma negligência, não o dolo, a vontade deliberada de subtrair mercadorias, que, inclusive, quando a empregada foi acionada, ela voltou com a sacola, com as mesmas mercadorias, quer dizer, ela não tentou esconder nada a outra. Então, não me parece que houve o dolo, houve uma negligência. Como o enquadramento foi improbidade, então eu não pude manter a justa causa sob esse fundamento e estou reduzindo a indenização por danos morais, que me pareceu excessiva. Muito bem. Como vota desembargadora Rosemary? Eu vou votar de acordo com Vossa Excelência, só queria ponderar o seguinte. Eu não me importaria de fazer um reenquadramento da falta. Tal como se permite que o empregado pede, por exemplo, salubridade com base em ruído e depois se identifica com base em poeira, e nós fazemos esse reenquadramento, porque a questão é técnica, eu entendo que também o rol de justas causas é um rol de qualificação técnica. O que é desídia, o que é mau procedimento, o que é improbidade, o que é insubordinação, o que é disciplina, porque a norma ela não é completa. Ela depende de um preenchimento doutrinário, jurisprudencial, nós sabemos. A questão que a doutora Thaisa resolve é que quando ela não vê improbidade e vê a possibilidade de desídia, aí ela cai na própria caracterização de uma desídia passível de justa causa. Mas e aí Vossa Excelência vem com a questão de que ela foi admitida em 2015, ou seja, operador de caixa por 7 meses, e não há nos autos qualquer falta que desabone o passado funcional. Então, não daria, nem que o senhor enquadrasse, ou nós enquadrássemos em desídia, não poderíamos, porque os requisitos para a desídia, na caracterização da desídia, são diversos de uma improbidade. Então, é por isso, doutor Thaís, que eu vou votar assim, completamente de acordo com Vossa Excelência, mas só fazendo essa referência que eu não sigo necessariamente se errou o enquadramento, então perdeu. Se eu encontrar que não é desídia e é mau procedimento, não é improbidade, mas é mau procedimento, eu daria justa causa. Mas, na hipótese, a desídia não chega ao ponto de uma justa causa. Chegaria a um ponto de uma punição. Mas como nós não podemos dosar a pena, ou sim ou não, então nós tivemos que jogar para o espaço e esquecer a justa causa, e daí eu concordo plenamente, tá bom? Perfeito. Tá, doutora? Doutor Leonardo. De acordo, inclusive, com as ponderações da doutora Rosemary, que também não haveria problema em reenquadrar. Mas, ainda que se reenquadrasse, não seria caso, porque o fato isolado, no caso da desídia, não importaria nessa acolhimento da justa causa. Ok, então assim se decide a unanimidade. Perfeitamente. Muito obrigado, Excelência, pela análise e bom trabalho. Obrigada. A fundamentação está perfeita. Next one. 17 da pauta. RO 10.848-97. Recorrente Vanessa Aparecida Ferreira. Recorrida Natura Cosméticos S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rafael Alfreide de Matos. Pela Natura reclamada. Doutor? Bom dia, senhora presidente. Bom dia. Bem, eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante. Estou rejeitando o pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência e estou dando provimento para reconhecer a formação de vínculo empregatício diretamente com a reclamada Natura Cosméticos S.A. no período de 7 de 3 de 2014 a 6 de 8 de 2014. E para evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos à vara de origem para a fim de que outra sentença seja proferida como entender de direito, com exame dos pedidos formulados pela reclamante, considerando sua condição de empregada da Natura no período e o cargo de consultora Natura orientadora no período já designado. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa egrégia turma, em nome do representante do Ministério Público, colega advogados, os demais presentes, serventuários, reitero meu bom dia. Eu venho em prol da Natura, senhora presidente, defender a necessidade da manutenção da sentença, data máxima vênia ao voto de Vossa Excelência.
como advogado, é sempre complicado quando subimos na tribuna e escutamos a reversão de uma sentença favorável e não sabemos, pela própria sistemática de funcionamento do julgamento, os fundamentos que levaram para essa reforma. E, senhora presidente, imaginamos, data máxima vênia, que nesse caso, esses fundamentos não se coadunariam com a prova dos autos, não se coadunariam com a tese jurídica predominante e nem se coadunariam com a jurisprudência aqui dessa própria turma. Por que acreditamos nisso, data máxima vênia, senhora presidente? Porque a prova dos autos demonstra claramente que a reclamante era uma autônoma. Tanto é que o juiz de primeiro grau, cuja presença física na colheita da testemunha dos depoimentos foi tão ressaltada aqui por vossas excelências nos julgamentos anteriores, pôde verificar sem qualquer sombra de dúvida a ausência de subordinação. Restou provado nos autos, no próprio depoimento pessoal, que a reclamante não tinha horário fixo de trabalho, que ela escolhia onde, como e quando exercia as suas atividades. Característica típica e própria das autônomas. A testemunha da própria reclamante, que exercia a mesma atividade de consultora natura orientadora, começou seu depoimento contando que era servidora pública, com carga de trabalho integral. Trabalhava 8 horas por dia e exercia a atividade de consultora natura orientadora de forma paralela, como defendemos desde a defesa. O exercício dessa atividade é, em 80% dos casos, mera forma de complementação de renda, exercida no seu local de trabalho, como era o caso dessa primeira testemunha, uma servidora pública do município de Uberlândia, como às vezes acontece aqui até nesse próprio fórum trabalhista. E por que isso é possível? Pela total ausência de subordinação, pela ausência de fiscalização de horário, pela ausência de imposição de metas. As reuniões, que são os únicos momentos em que essas consultoras têm contato com a gerente, não detinham participação obrigatória, e isso está provado no depoimento da segunda testemunha. Nesse sentido, a segunda testemunha, que também era uma consultora natura orientadora, ou seja, exercia o mesmo cargo da reclamante e da primeira testemunha, ratificou todos esses fatos. Não havia horário de trabalho determinado, ela poderia simplesmente deixar de trabalhar quando quisesse, se quisesse viajar, poderia simplesmente viajar, se quisesse desligar o celular, poderia simplesmente desligar o celular. Ou seja, como autônoma, ela se autodirigia. E esse, segundo a doutrina, é o traço diferenciador do trabalho subordinado e do trabalho autônomo. Senhora presidente, o juízo de piso aqui nesse caso teve uma sensibilidade gigantesca em um determinado trecho do acórdão, que eu vou até mencionar sem saber qual foi a teoria adotada por Vossa Excelência para enquadrar a subordinação. Disse o magistrado de piso: não há dúvidas de que a reclamante exerceu as atividades de consultora natura orientadora seguindo os padrões e de acordo com os interesses da reclamada, inserida na atividade econômica dessa, mas com autonomia e liberdade para realizá-los no momento que lhe eram mais apropriados, sem constante supervisão e controle por parte da tomadora. Eu sei que aqui em Minas, em algumas turmas, eu conheço a primeira, conheço a sexta, existe a vertente que segue a teoria da subordinação estrutural, preconizada pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Entendemos que essa teoria, se aplicada aqui por Vossa Excelência, ela não se sustenta no nosso ordenamento pátrio, como bem avaliou o juízo de piso. Ora, qual é o representante comercial que não está inserido numa estrutura produtiva da empresa? Qual é o agente que não está inserido na estrutura produtiva da empresa? Qual é o distribuidor que não está inserido na estrutura produtiva da empresa? E dentro dessa inserção existem regras comerciais apenas para balizar a forma da prestação de serviço. O que diferencia é o controle, a ingerência, a fiscalização. A mera inserção do autônomo na estrutura de uma empresa, sem o exercício do poder diretivo, não pode ser configurado como subordinação. Então, nesse sentido, data máxima vênia, se o voto de Vossa Excelência convergiu para esse ponto, pedimos uma revisão. E o fazemos, senhora presidente, com base em julgados aqui dessa própria turma. No processo 26202-2015-0135, de relatoria da ilustre desembargadora Lucilde, que, salvo engano, não compõe o meu quórum hoje, infelizmente, foi negado o provimento a um processo idêntico. Diz a ementa: vínculo de emprego, consultora natura orientadora. Como é ser disso, para a configuração de relação de emprego, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de qualquer desses requisitos obsta ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. No caso dos autos, extrai-se o depoimento pessoal do autor a ausência de subordinação jurídica e da pessoalidade, concluindo-se, portanto, pela inexistência de relação de emprego.
processo recentíssimo, julgado em fevereiro do ano passado. Não tão recente, mas como o fator tempo é algo etéreo, eu julgo recente. Tivemos também o processo 11.35266 da Vara 62, esse de relatoria na época do juiz convocado Paulo Emílio Vilhena da Silva, também sobre o mesmo tema que estamos tratando aqui. Consultora natura orientadora, inexistência de relação de emprego, trabalho autônomo, ausência de subordinação. E aí segue a emenda que eu não vou ler mais para não cansar vossas excelências. Então, essa turma aqui seria o primeiro precedente desfavorável que teríamos em relação a esse tema. Eu percebi que a parte contrária suscitou esse incidente de uniformização de jurisprudência. Entendemos que não cabe na forma postulada, porque se trata eminentemente de matéria fática e não fixação de tese jurídica. Mas, tratando-se de questões similares no âmbito da mesma turma e com provas semelhantes, acredito que esses julgados que mencionei aqui poderiam balizar o julgamento também aqui nesse processo, respeitadas as peculiaridades de cada um, data máxima vine. Por fim, apenas para que se retire essa impressão coletiva que foi tentada dar pelo advogado da parte contrária, essa situação jurídica já foi analisada, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Juntamos nos autos comprovante disso. O Ministério Público de São Paulo chamou essas consultoras naturas e orientadoras sem a participação da empresa, colheu depoimento delas sem a participação da empresa e depois a oitiva conseguiu verificar a ausência de qualquer fraude trabalhista e determinou o arquivamento do inquérito mantido já na instância superior. Então, é nesse sentido, senhora presidente, ressaltando que a prova dos autos demonstra autonomia, que a subordinação estrutural, se porventura aplicada, não se sustenta no nosso ordenamento jurídico e que a jurisprudência dessa turma, até esse momento, seria uníssona no sentido da ausência de vínculo empregatício, é que pedimos, data máxima vênia, com todo respeito a Vossa Excelência, a manutenção da sentença de piso. Ok. Bem, doutor, primeiro devo esclarecer que em fevereiro do ano passado eu estava de férias. Então, significa uníssona, o senhor suscitou um julgamento. Então, 100% com um voto, dois, mesmo assim. Um do doutor Vilhena, que estava em substituição, tem o da doutora Lucilde, mas o Paulo Pelemiro... Eu também não estava, a questão é a seguinte, dentro da Natura, eu vejo duas situações muito claras. As vendedoras, simples vendedoras, eu nunca dou vínculo. Eu não dou vínculo porque me está claro a autonomia. Mas, para a consultora, ela é o elo de ligação entre as vendedoras e a empresa. Ela não tem a função de orientar essas pessoas e fazer o elo com a empresa. A remuneração dela é baseada em metas, sim. O próprio contrato que foi anexado fala que faz parte do trabalho dela a identificação de possíveis candidatas à condição na motivação comercial das consultoras naturas do grupo. Então, ela é o elo de ligação. Então, me parece que a situação dela é diferente. E sendo ela o elo de ligação, me parece que ela está dentro da dinâmica empresarial e ela não pode ser considerada uma simples autônoma. Ela não tem essa autogestão dos seus serviços, porque ela está ligada à gestão da empresa. Então, o senhor me citou várias decisões no sentido de não dar o vínculo. Eu também estou citando várias que dão vínculo, do Márcio Ribeiro do Vale, da Denise Alves Horta, do Sebastião Geraldo, do Sérgio Peçanha e do desembargador Pepe Rezende. Então, eu estou mantendo a minha decisão de reconhecimento do vínculo. Como vota a desembargadora Rosemary? Eu sou revisora da doutora. Bom, primeiro queria parabenizar o senhor. Isso não ajuda muito, mas eu gostei muito da sua sustentação, da sua voz, da sua postura, dos seus argumentos, que trouxeram a mim esse desconforto de nós fazermos julgamentos e participarmos de algum modo no grupo que decide, nesse caso, pelo vínculo de emprego. É desconfortável para nós, é desagradável para o senhor também, imagino, para o seu cliente, né, para explicar para o seu cliente por que em turmas se julga de um jeito ou não. Mas, enfim, eu acho que nós vamos morrer tendo esse problema com relação a vínculo de emprego. Toda vez que nós falarmos em vínculo de emprego,
nós temos que fazer um enquadramento jurídico, mas com base na prova. O senhor mesmo disse isso. O senhor sabe que o que vai revelar o vínculo é o caso concreto, é a prova produzida no caso concreto. Fiquei conversando, o doutor Leonardo certamente vai fazer uma referência aí também à posição dele. Esta prova aqui foi muito bem examinada pela doutora Thaís. Ela fez exame de várias cláusulas que conduzem a essa subordinação estrutural, não como algo jogado, doutor, mas como algo muito bem analisado. Olha que ela tem essa participação. É como ela disse, não é uma vendedora, é uma consultora. E como consultora, ela se obrigava a ser um alter ego do empregador, no sentido da natura do empresário, no sentido de passar todas as orientações para os consultores. Se eu não me engano, ela até escolhe, né? Acho que ela seleciona, né? Ela faz sugestões, ela participa de reuniões, e como a doutora Thaís falou na manifestação dela agora, oral, e consta do voto dela, na análise do instrumento contratual é possível verificar que a remuneração da reclamante era calculada com base no número fixo de consultoras na ativa no grupo da reclamante e ainda no total das metas alcançadas por cada uma das consultoras na ativa. Então, quer dizer, ela era exatamente aquela pessoa que dava suporte ao empresário para que o negócio acontecesse e as vendas se realizassem. E dizer que essas vendas não são objeto social da Natura. Então, a Natura faz o quê? Ela só produz? Ela produz e vende. E essa segunda parte do objeto social é realizado através das consultoras que vão fazer o movimento progressivo de vendas através das vendedoras. Então, nosso problema não é se tinha horário. Nós não estamos falando, existem vários trabalhadores que não dependem de horário para se dar a caracterização. Às vezes, talvez exatamente porque ela é chefe, mas na hora de participar das reuniões, ela participava. Na hora dela passar as orientações que ela, por determinação contratual, ela tinha que seguir, vindas da chefia, vindas vamos dizer, do núcleo empresarial duro, ela tinha que fazer. Então, isso tudo conduz para nós que, nesse caso, deixar bem claro para o senhor, neste caso, com esta prova, nós vamos dar o vínculo de emprego. Nesse caso, se o senhor, no outro processo, conseguir demonstrar essa maior liberdade e essa desvinculação dessa orientadora, né, porque ela é orientadora, das condições fáticas que poderiam gerar a relação de emprego, aí tudo bem, nós vamos negar, tá? Então, eu vou ficar totalmente de acordo com a doutora. O senhor disse que não viu o texto dela, mas o senhor verá que está muito bem trabalhado, com muita percussiência, com muito cuidado, com todas as indicações de cláusulas, com a análise de depoimento, não só tem o depoimento da reclamada aqui, enfim, tem muita prova que nós fizemos a análise, e eu vou concordar totalmente com a doutora, com toda a vênia, e novamente parabenizando o senhor pela sua sustentação. Muito boa. Doutor Leonardo? Não tem muito a acrescentar, mas isso me chamou a atenção, o doutor colocou, desse problema, dessa questão do vínculo. Está muito ligado, o doutor até colocou, não é caso de incidente de uniformização, porque a matéria é fática, exatamente. Conversando com a doutora Rosimério, estava falando exatamente isso, que eu já até julguei caso na primeira instância, contrário ao que eu vou acompanhar agora pelo reconhecimento. Isso me deixou atento a isso. Li e reli, e eu até estou com a minha sentença aqui para novamente ter analisado. O problema é a prova. No meu processo, a prova era completamente distinta. A autonomia estava clara no próprio depoimento, no caso da reclamante. Então, a gente fica falando assim, não, tá no primeiro grau, joga de um jeito, sobe aqui, joga do outro, só para acompanhar. Não é o caso, e realmente me parei aqui para repensar, mas analisando e vendo no próprio voto, onde a prova está sendo, foi transcrita, no caso, e aí eu concordo aqui com a doutora Rosimério, no caso específico, pela prova que foi produzida, pelo que de fato se demonstrou, aí me põe de acordo com a relatora e com a revisora, e no caso específico de reconhecer o vínculo. Ok.
Ok, então eu posso proclamar o resultado unânime nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, agradeço muito e desejo a todos um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Pela relevância do tema, não valeria a pena uma sugestão para um informe no nosso site, na revista, porque está muito bem feito esse voto. Porque muito. não é um tema assim tão novo, né? Já teve Não é tão novo, mas ele tem controvérsia, né, Thaís? Você que sabe, deixa de ser humilde, porque eu acho que está muito bem feito e vale a pena. Não estou querendo acabar com a natura, não, mas eu acho que é um tema confortável. Eu estou tentando fazer. Não vai esconder, não. Eu estou tentando fazer a ideia dela. Mas é porque está realmente, porque para mostrar que tem casos e casos. Às vezes isso pode balizar que nos outros casos não será. Puseram do Uber no site, depois veio o tribunal reformou. Isso é, como se diz, uma faca de dois legumes. Quer dizer, de dois não, Thais, porque como no seu tem uma análise percussiente de prova, isso significa que em outro, quando a prova não for essa, o senhor possivelmente vai conseguir destruir. Eu não tenho intenção. Eu já penso que isso não é uma questão de prova, doutora Rosa. Isso é o mesmo caso para todas as vendedoras, para todas as coordenadoras. E é questão de compreensão mesmo. Eu acho que não depende da prova. Não. A situação é a mesma. Para todo mundo que vende Avon, Natura. Agora tem Jequiti também. Tem umas semijoias agora também, que o pessoal vende. A situação é a mesma. Não é nada. Depende da prova. O doutor Leonardo dizendo que a dele não ia em reunião. E é grave, que não julgou o mérito. Mas a imprensa publica assim. Estava mencionando, essa notícia desembargadora, que o TST, há 2 meses atrás, publicou uma decisão em caso nosso, favorável à empresa. Exatamente igual a esse. Só que, obviamente, o caso de agravo sem julgamento de mérito. Negando o provimento é um agravo da reclamante. Só que aí sai no site... TST diz que não... TST diz que costura natura não tem vínculo. Isso teve uma repercussão gigantesca, até com magistrados. Dizendo, não, esse processo, estou falando para advogado de reclamante, não vai para frente, porque o TST já disse que não vem. Então, é um temor hoje em dia que as empresas e até todos os jurisdicionados têm, da forma como o departamento isso vai ser divulgado. Divulga as coisas na mídia, que é... Não, nós temos um que fala notícias e tal, em destaque, e aí tem o site, né? com a íntegra da decisão. Nesse caso do TST me foi favorável, imagine se não fosse. Agora, o senhor tem razão, porque às vezes eu vejo uma notícia jurídica de um jornalista, eu não entendo nada, ele diz assim, o parecer do juiz, o juiz não dá parecer. Não, o juiz alega. O juiz alega, o juiz bom, mas foi só uma ideia, talvez por causa desse nosso viés acadêmico, e a gente acha que é interessante ficar mostrando exatamente que, no meu entender, diferente da doutora Lucilde, cada caso é um caso. O doutor Leonardo estava contando aqui para mim, enquanto sou sustentável, nós aqui nesse sofrimento, que no caso da cliente da reclamante, ela perdeu, ela abandonou, não fazia mais reunião, ela não estava nem aí para a meta. Quer dizer, houve um esgarçamento daquela subordinação que nesse caso foi caracterizada. Bom, enfim, aí vê aí, doutora Thaís, por mim... Qual o próximo? Seguinte, é o 22 da pauta. 22 da pauta é o RO 11.236-69. Recorrente, João Leite Mourão, recorrida Eva Eduarda da Silva. Escrito para sustentação oral, doutor Anderson de Figueiredo, pelo reclamado recorrente. Muito bem. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor. Eu vou fazer a leitura do voto, da conclusão. Conheço o recurso apresentado pelo reclamado, mérito, rejeita preliminar de nulidade de sentença, do provimento parcial para declarar que o contrato laboral foi rescindido a pedido da reclamante, o que deverá ser observado na anotação da CTPS da trabalhadora, bem como na expedição das guias rescisórias, bem como para excluir da condenação o pagamento da multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado, horas extras em razão da inobservância do intervalo intrajornada e tempo trabalhado nos domingos em dobro. Eu mantenho o valor da condenação, pois permanece compatível. Bom dia, excelência. Gostaria de cumprimentar a todos que compõem essa mesa, ilustre representante do Ministério Público, demais colegas. A questão aqui preliminar que foi abordada no recurso é quanto à decisão surpresa, artigo 9º e 10º do CPC, né, que foi recepcionado aí pela instrução normativa número 39/2016 do egrégio TST, onde
esse advogado compõe honrosamente a tribuna pela primeira vez, porque eu, com a máxima vênia possível, eu achei esse fato um tanto quanto curioso, as questões que envolveram esse processo. Primeiro, porque o juiz singular, friso com a máxima vênia, ele simplesmente se considerou o valor probante das testemunhas do reclamado, hora recorrente, Excelência, com base, acreditando que elas foram orientadas a prestar depoimento da melhor maneira que fosse possível para o reclamado. Mas não, essa data vênia não foi bem assim. Até o nobre julgador, ele pondera aqui que este próprio advogado perguntou à reclamante se o tamanho de uma horta que ela cuidava era o tamanho da sala de audiência. Data vênia, não houve essa pergunta, Excelência, pior, não consta isso em ata. Depois o nobre julgador fala que as duas testemunhas do reclamado novamente deram resposta que a horta era do tamanho da sala de audiência. O que, infelizmente, também não constou em ata. A testemunha Douglas, ela deu a metragem da horta, 8 por 12, alguma coisa assim. A hora nenhuma houve esse questionamento aí, que era do tamanho da sala de audiência. Até porque, César, não tem interesse do reclamado em provar tamanho de horta. Isso aí tem um anexo fotográfico aí. Eu tenho um laudo pericial, Excelência, que fala que ela mede 80 metros quadrados, que é uma horta com algumas plantações de 80 metros quadrados. Então, com base nessa linha de raciocínio, o douto julgador desconsiderou toda a prova testemunhal produzida pelo reclamado. Eu gostaria que, na oportunidade, deixar claro, Excelência, que não é desdenhando o princípio da imediatidade ou da valoração da prova, não, Excelência. A questão aqui mesmo cinge quanto à inobservância do artigo 10 do CPC. Até mesmo o artigo 852F da CLT, que é do sumaríssimo, mas que também prevê que as afirmações fundamentais das partes, úteis à solução da causa, devem ser registradas. O que não aconteceu, se o douto julgador afirma que as testemunhas deram a mesma resposta, estavam ensaiadas, então que constasse em ata. Eu posso assegurar que não aconteceu isso e, pior, não se constou isso em ata. Em momento nenhum se constou em ata. Claro que o juiz singular, ele que cabe sentir as reações das testemunhas, a ele essa sensibilidade cabe a ele estando em contato direto com as testemunhas. Mas a questão não é bem essa aqui, não é questão da reação, da hesitação das testemunhas. É de relatar fatos que não ocorreram e nem consta, pior que nem consta na ata de audiência. Então, nesse sentido, um primeiro requerimento que eu gostaria de fazer, é nesse sentido que fosse dada a valoração necessária a essas testemunhas. Ou que, se o entendimento de Vossas Excelências não seja esse, respeitando o princípio da eventualidade, que pelo menos os autos fossem declinados à comarca de origem para uma nova instrução do processo, ou com oitiva de testemunhas novamente. O reclamado tinha uma terceira testemunha, Excelência, que até foi utilizada por uma contradita, que se ele tivesse conhecimento, se tivesse constado isso em ata, ele poderia ter ouvido uma terceira testemunha. Então a defesa ficou sim prejudicada da ata vênia, e isso aí, dada essa valoração da prova, implicou totalmente na sentença, Excelência. Agora, veja só, um escritório que mal cabe uma mesa, um armário, uma casa na fazenda que o proprietário vai uma vez por semana, uma horta de 80 metros quadrados, dá trabalho para toda semana e nos horários ainda que foram colocados na sentença. Aí eu passo para um segundo ponto, que é a jornada. Segundo e último ponto, porque o douto julgador considerou a jornada de segunda a sábado, das 7 às 19, com 30 minutos de refeição. Domingos e feriados, das 7 às 16. Já foi excluído, doutor. Perdão, é só quanto às horas extras, não, né? Só o intervalo, né, que houve exclusão.
Até o que acontece, Excelência? Quanto às horas, esses das 7 às 19, temos confissão, na pior das hipóteses, temos confissão da reclamante em horário inferior ao que foi dado na sentença. A reclamante mesmo, ela afirma que trabalhava 1 hora no escritório, 2 vezes por semana na casa por 5 horas e na horta 5 horas diariamente. Então, o próprio depoimento da reclamada, Excelência, eu peço novamente vênia da reclamante, não enseja um pagamento de hora extra. É por isso que a gente pleiteia, que o reclamado pleiteia a reforma do julgado, e que se esse não for entendimento, pelo menos que Vossa Excelência determine a remessa dos autos para nova instrução processual. É o que se requer. Bom, a instrução processual, eu estou afastando a nulidade, porque a instrução processual não houve indeferimento de produção de prova. O que acontece foi feita uma valorização da prova que surpreendeu a parte. Será que isso é decisão surpresa? Esse artigo é aplicável no Código, mas é aplicável quando existe um fundamento jurídico diverso que a parte não teve a oportunidade de se manifestar. Por exemplo, de repente, ninguém falou em legitimidade de parte, eu extingo o processo por uma ilegitimidade de parte. Ou como houve a lei da terceirização no meio de uma demanda. Tem que dar vista à parte se eu vou aplicar já a lei da terceirização, porque se trata de uma relação de trato sucessivo. Então, nesse caso, eu teria, se um fato que não foi discutido pela nenhuma das partes. Grupo econômico, por exemplo. Mas não é o caso. O caso é de valorização da prova. O senhor vai atacar essa valorização da prova no seu recurso, como o senhor fez, e eu vou analisar os seus argumentos e verificar se esses argumentos têm pertinência. Em alguns pontos eu achei que tem. Por exemplo, no que diz respeito ao vínculo empregatício, eu achei que houve a prestação de serviços, a prova de desenvolvimento de atividade agroeconômica. O preposto diz que existem 22 pessoas trabalhando lá, deveria então ter cartão de ponto. Isso me serviu para modular a jornada, porque eu acho que não tinha como vigiar intervalo dela, não tem a prova de trabalhos aos domingos, que é excepcionalidade. Eu retirei isso, mas não dá para desconsiderar totalmente a jornada a falta de cartões de ponto. No que diz respeito à rescisão contratual, eu alterei, porque não tem nada que fale de uma dispensa sem justa causa. Foi um julgamento extra-petita e citra-petita. Então, eu tive que afastar essa dispensa sem justa causa, não foi reconhecida uma rescisão indireta, não houve dispensa sem justa causa, a reclamante é que quis afastar, ela não recorreu quanto ao não reconhecimento da rescisão indireta, então eu tive que afastar a dispensa sem justa causa, dando outro desfecho para a causa da rescisão contratual. Então, esse é o meu voto, eu estou mantendo. Quando o senhor vai ter melhor percepção dos meus fundamentos e pode até provocar por embargos alguma coisa que achar que não está suficientemente esclarecido. Doutora Rosemary. Pois é, mais uma vez, nós nos deparamos aqui de forma satisfeita com uma sustentação muito bem feita. Hoje nós estamos tendo muita sustentação bem feita, advogados que vêm tendo estudado o processo, conhecendo, fazendo as pontuações adequadas no que realmente pretendem de reforma. Eu tenho que parabenizá-lo, mas eu preciso dizer para Vossa Senhoria que vou seguir a colega, porque realmente também não vejo na questão da caracterização da decisão surpresa, a sentença da juíza. Eu não tenho como qualificá-la assim. Veja o artigo 10, o juiz não pode decidir em grau algum jurisdição com base em fundamento, e como a doutora Thaisa disse, fundamento jurídico, a respeito da qual
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, a questão é jurídica, não é questão fática. Depois, nós temos o artigo que ela também examina, que acho que Vossa Senhoria também faz referência, que é o 371, segundo o qual o juiz apreciará, agora sim a questão da prova, o juiz apreciará a prova constando dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicará na decisão as razões de formação do seu convencimento. Então, o problema é de convencimento, é como é que ele trabalha a prova. Eu realmente não me preocupo com essa questão de ter ou não sido lançada a pergunta e como ela foi respondida. Mas o juiz usou isso, sim, para concluir que não daria credibilidade aos testemunhos da reclamada. Mas é uma visão dele e nós fomos seguindo essa visão. A doutora Thaisa foi bem também a negar a rescisão da parte do empregador e ver a questão da ausência de cartões de ponto, que evidentemente seria natural no contexto de não reconhecimento de vínculo, mas é todo o risco que o empregador corre quando isso acontece. Então, eu vou seguir a colega, Dino Vênia, a sua sustentação, novamente ressaltando e elogiosamente, ressaltando a qualidade, mas eu não tenho nenhum reparo a fazer, toda Vênia. Doutora Thaisa, agora o doutor Leonardo. De acordo, que não tenho o que acrescentar. Ok, então, se Aliás, possível, os votos da relatora. só pela ordem, se puder esclarecer só uma dúvida, foi mantido a jornada de 7 às 19, que o doutor julgador... Foi mantida a jornada de 7... Não, foi de 7 às 16 com 30 minutos de intervalo. 7 às 16 com 30 minutos de intervalo. E eu estou considerando que tinha um intervalo normal e não só... A senhora excluiu da condenação horas extras em razão da inobservância do intervalo intra-jornada e do trabalho em domingos em dobro. Não, mas a jornada era de 7 às 16. A outra sentença foi de 7 às 19. É porque nós tínhamos uma confissão aí de 8 horas de trabalho da própria reclamante. Será que eu estou com o voto certo? O voto aqui que eu vejo nas horas extras, está escrito: no caso, o juiz condenou o reclamado ao pagamento de horas extras, inclusive decorrente da inobservância do intervalo e do tempo trabalhado nos domingos e feriados em dobro, considerando a jornada laboral de 7 a 16, com 30 minutos de intervalo. Não, 7 às 19, excelência, pela data. Está na sentença? Tá. 7 às 16, acredito que seja de domingos e feriados. Domingo, não, eu mantive a jornada. Não, tem razão. 7 às 16 é nos domingos. Não teve. Eu estou mantendo. A única exclusão que houve foi essa. Não temos não. Foi essa. Que é essa jornada nos domingos e feriados. Essa foi excluída, mas no mais foi mantida a jornada pela ausência de cartão de ponto, porque o preposto falou que tem 22. E eu contestei também no voto a questão da confissão. Sim, eu desculpa a insistência, só deixar uma questão clara, que nós temos uma confissão da própria... Eu me pronunciei sobre isso e não, okay. Não vi da mesma forma. Ok. Bom dia, bom trabalho, obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Excelente seu voto. Nossa. Que foi urgente. Gente, nessa agonia que nós estamos, uns votos tão bem feitos. Nossa. Excelente. Muito bem. Qual é o próximo? Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires. 32 da pauta. 32 é o RO 11.236-36. Recorrentes, Kênia Aparecida Tavares, Resgate Treinamentos Limitado. Recorridos, os mesmos de Vale S.A. Inscrito para sustentação oral, doutor Caio Andrade Alcântara, pela recorrente reclamante. Qual que é o nome do processo? 11236. Nossa, travou. Bom dia, doutor Caio. Só um vou passar a presidência para a desembargadora Rosemary, já que eu não participo do julgamento dos processos dela. Esse é o... Aqui, 11236. Aqui. E eu acho que era da Lucília, Thaisa. Eu fecho. Então é isso. Só um instantinho, tá, doutor? Essa sustentação já estava prevista? Não. Não é nova, não? Não. Ela é nova.
32. Não? Eu acho que a inscrição foi feita hoje. Não. Já estava feita. Já estava? É porque eu não estou com ela impressa. Eu consegui tomar vacina. Ah, vou todo mundo aqui. Só um instantinho. Não, realmente já estava. É a primeira. Eu não tenho nem como. Você não tem, né, Thais? Não, eu não imprimo seus votos. Agora, se você quiser sentar aqui na minha cadeira, vai estar abrindo. Eles mataram a gente. Não, eu já Duas sei. que você senta nessa Eu cadeira. imprimo as minhas sustentações. Eu tenho a conclusão pra não ter aqui. risco, Quer que sabe? eu leia, doutora? Não, eu já sei. Agora estou esperando o doutor. Qual que é o número? 11236, o 32 da pauta. Eu abri. 32. Meu filho, se for o caso, eu te passo isso aqui, tá? Eu mudei de tempo. Já está Fica com isso para você. consegui tomar porque eu vou virar aqui para o colega ler, para não atrasar. Sou professor. Sou professor da... Eles mataram a gente. Aqui, ó, se você quiser me orientar. Tá? Aqui, ó, se quiser me orientar aí. Mas eu tenho isso aqui. Muito bem. O doutor está por quem? Pela Quênia? Exato. Reclamante. Ok. Doutor, bom dia. Bom dia. Eu acuso o recebimento memorial de sua cliente, Quênia, e vou à conclusão que formulei no seguinte sentido, nos seguintes termos. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante. Tem um erro material. Pela reclamante. No mérito, acolho a preliminar de nulidade da perícia arguída pelas partes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e determinada a realização de nova perícia, nomeando-se novo perito, com prolação de nova decisão, como se entender direito, tudo errado. Por corolário, resta prejudicada a análise das demais matérias de ambos os recursos. Foi assim que votei. O senhor tem a palavra, se achar necessária a sua sustentação. Se não houver nenhum voto divergente, Eu porque... Eu resguardo, então, sua sustentação. Doutor Leonardo, doutor, então ficou assim. Tá certo. Temos o voto da relatora, unanimidade. Muito obrigado. Doutor, bom dia. Bom dia. Aqui. 40. Agora vai ser qual? 43 da pauta. Isso tem que ser meu gabinete, né? 43 é meu? Senhora, 43 da pauta é o ROPS 12.706-47. Recorrentes Sérgio Maurício e Avivar Alimentos Limitado. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, a doutora Cláudia Magalhães Souza, pela Avivar. Conseguiu? Agora é o 43? Exato. E a doutora está por quem? Avivar. Pela Avivar. Ah, tá. Aqui dessa vez processo. Bom dia, doutora. Bom dia. A proposta de voto que eu faço aos colegas, que pode balizar a sustentação, é no seguinte sentido. Em questão de ordem, eu determinei a retificação do cadastro para que conste como recorrentes Sérgio Maurício e Avivar Alimentos Limitado e como recorridos os mesmos. Tinha um erro aqui de registro. E conhecidos os recursos ordinários, dos IDs que eu faço referência, bem como das contra-razões, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao apelo da ré para declarar a validade do banco de horas, afastando a condenação ao pagamento adicional de horas extras consectárias e para determinar que o imposto de renda seja apurado mês a mês através da tabela progressiva, conforme disposto no artigo 36 seguintes da IN, né, sua normativa 1500 de 2014. O valor da condenação fica reduzido de 18 para R$4.000, com custos também reduzidos para R$80.000, podendo a empresa pleitear a devolução do excesso na forma da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional. Quanto aos demais temas, eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. É a minha proposta de voto e a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais desembargadores que integram essa egrégia turma, os representantes do Ministério Público aqui presentes, senhores secretários, inicialmente um bom dia a todos. Não obstante o voto proferido pela ilustre desembargadora relatora, o qual peço que seja acompanhado no que diz respeito ao que foi negado provimento ao recurso do autor e dado provimento parcial também ao recurso da ré. Quanto aos demais temas constantes do recurso ordinário, eu peço vênia para me reportar a eles, destacando, e até alguns temas guardam relação com o recurso do autor.
para que seja dado um provimento mais elastecido. Me destaco, inicialmente, ressaltando a questão das horas in itinere que foram deferidas em primeira instância. Realmente não há que se dar um provimento elastecido, como pediu o autor, porque não faz jus. Mas naquilo em que a ré foi condenada quanto às horas de deslocamento, com a devida vênia, entende ela que a sentença merece reforma nesse aspecto. Isso porque é fato incontroverso, inconteste, existe prova nos autos, inclusive, de que a localidade onde o autor reside e o local de prestação de serviço é uma distância mínima, não se chega a 2 quilômetros. É um trajeto que pode ser cumprido pelo trabalhador, como é feito por muitos, até mesmo a pé. E, nesse caso, entende a reclamada que estaria dentro do conceito de distância ínfima, para não se caracterizar aqui horas in itinere, porque não seria, no entendimento da reclamada, que estariam aqui presentes os requisitos de local de difícil acesso e também no que diz respeito a não servido por transporte público, porque também existe no processo a comprovação de que há transporte público. Demais disso, a norma coletiva aplicada ao contrato de trabalho, mais precisamente ao acordo coletivo, também trazida aos autos, traz benefícios, inclusive específicos, com relação a uma compensação, diríamos assim, quanto a estas horas que poderiam ser tidas ou entendidas como deslocamento, no sentido de que a empresa efetua um pagamento diário de R$ 4,20, que se fosse somado se fosse contabilizado aqui, exemplificado com relação à hora de trabalho, para se calcular eventual hora de deslocamento, o benefício fornecido pela ré até excede o valor. E aí, nesse aspecto, pede-se vênia para trazer à luz a tese de que seria aplicável a este caso o entendimento proferido pelo voto do ilustre, saudoso ministro Teori Zavascki, de que, em havendo benefícios em norma coletiva, as horas in itinere poderiam, nesse caso aqui, ser, de certa forma, compensadas. É o que entende a reclamada fosse aplicável também a este caso. Por esse motivo, pede-se que o provimento seja mais elastecido para se afastar, para se manter a negativa de provimento ao recurso do autor, mas para se afastar a condenação das horas in itinere, conforme previsto na sentença, e com a devida vênia entende-se que o exame aqui está equivocado por não estarem presentes os requisitos, tanto do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, como aqueles da súmula 90. Quanto às as horas à disposição que foram deferidas ao autor, mais precisamente para tempo gasto com troca de uniforme e atos preparatórios, também aqui pede-se o provimento do recurso para a reforma da sentença. Primeiro, porque existe previsão na norma coletiva que esse tempo não estaria sendo gasto como à disposição do empregador. E também firmado em entendimentos jurisprudenciais, que estão até transcritos no recurso ordinário da ré, de que o tempo gasto com a uniformização ou desuniformização do empregado não pode ser considerado aqui como um tempo à disposição. Para isso, pede-se, com a devida vênia do voto proferido, mais uma vez ressalto, para que se dê provimento ao apelo da reclamada. E, finalizando, no que diz respeito à rescisão indireta, com muita propriedade, o juiz de piso entendeu que não seria o caso, por não estarem presentes aqui as faltas que o empregado elencou para se caracterizar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso, realmente, o juízo acertou. Mas, com relação ao pedido contraposto feito na defesa da ré, de que, não havendo a comprovação de faltas para justificar a rescisão indireta, deveria ser considerado rompido o vínculo por pedido de demissão, iniciativa do empregado, uma vez que, ao solicitar a finalização do seu contrato de trabalho, ele já sinalizou que não tem interesse na continuidade desse vínculo. Nesse aspecto, a sentença, no entendimento da recorrente,
merece reforma, pois estaria claro aqui o ânimo do empregado em não prosseguir com este contrato de trabalho. Então, pede-se vênia para que seja acolhido o recurso nesse aspecto para se declarar rompido o vínculo, considerando a finalização do contrato com pedido de demissão. Me reporto as demais questões e pontos elencados no recurso, pedindo realmente que seja seguido o voto já proferido pela ilustre desembargadora relatora no que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento parcial ao da ré, mas pedindo que esse provimento seja elastecido. Muito bem, é um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, de modo que a própria argumentação no voto é diminuta e faz referência tão somente a alguns pontos que achei por bem destacar, e no caso aqui, de todos que Vossa Senhoria elenca, porque também teria minutos residuais, Vossa Senhoria não fala, mas, enfim, eu também fiz essa análise dos 8 minutos no início e no final da jornada. No que tange especificamente a horas em itinerário, lembrando apenas que tem um laudo, uma inspeção judicial, e nessa inspeção judicial foi identificado que não há iluminação artificial em parte do trecho da AMG 900 até o entroncamento da estrada vicinal, nem na própria estrada vicinal, e por isso, na esteira do fundamento dotado na origem, eu acabei entendendo que o acesso à reclamada é difícil somente no período noturno, e assim pontuado na sentença, não há como se exigir deslocamento do empregado em local ermo. Então, o problema é esse. O local fica de difícil acesso apenas à noite, por isso eu não fiz nenhuma alteração da decisão de primeiro grau. São as ponderações que eu lanço e colho o voto dos colegas. Segundo votante, doutor Leonardo. Em relação às horas de itinerário, o que eu tenho a ponderar é que o juiz de primeiro grau limitou, embora seja próximo ao local, tem um local de difícil acesso por ser ermo, e entendo que já foi devidamente limitado, inclusive a 8 minutos diários. E embora já fiz minha ressalva de que eu entendo que essa questão é negociável, sim, via norma coletiva, mas aqui eu havendo súmula deste tribunal, eu não julgo contra a súmula. No que diz respeito à questão do tempo de troca de uniforme, embora eu também, a princípio, entenda que esse tempo não é à disposição, mas no caso específico, sendo a utilização do uniforme imperativo da função exercida pelo empregado, muda um pouco de figura a situação, e acho que também a fixação foi em tempo razoável. E quanto à questão da rescisão indireta, foi pedida a rescisão e não acolhida, o contrato estava vigente, não há como decidir de forma diferente. Então, feitas essas considerações, estou de acordo com a relatora. Muito bem, doutora. De acordo. Lucílio, o voto fica então à unanimidade. Bom dia, doutora. Bom Fique dia. com Deus. Muito obrigada. Devolva a presidência? Devolva a presidência, doutora Thaís. Então, vamos agora à pauta do doutor Leonardo. Relatoria do excelentíssimo juiz convocado, doutor Leonardo Passo Ferreira. O primeiro processo é o número 8 da pauta, RO 10.188-49. Recorrentes, Michel dos Santos e Companhia Limitada e Bileca Transporte e Logística Limitada. Recorrido, Adelson Luzia Pereira. Escrito para sustentação oral, doutora Ana Luísa de Magalhães Teixeira, pelas recorrentes reclamadas. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu passo a palavra ao doutor Leonardo para a leitura da conclusão do voto. Estou rejeitando a preliminar de deserção arguida em contra-razões do reclamante. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, desde conhecer das contra-razões do autor relativamente aos pedidos contrapostos, e no mérito dou parcial provimento ao apelo da ré para determinar que o pagamento das férias referentes ao período 2012-2013 seja efetuado de forma simples. Muito bem, só tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. E nesse processo tinha mais uma inscrição. Primeiramente, eu gostaria de destacar que no presente recurso, uma matéria de maior relevância é exatamente o cargo de confiança, não que as demais não tenham, como a questão das férias e o período de trabalho anterior ao registro da CTPS, mas eu gostaria de destacar o cargo de confiança no presente caso,
Eis que o juízo de primeiro grau, ele, em síntese, sequer menciona demais fundamentos que o convenceu pela não aplicação, pela não adequação do reclamante à exceção do artigo 62 da CLT. Primeiramente, todos os depoimentos colhidos nos autos, principalmente o depoimento pessoal, destaca que o autor era ele que era o responsável, ele que dava ordens, ele que comandava o galpão da filial de Betim. Apenas para esclarecer, trata-se de uma empresa situada em Lavras, no sul de Minas, e que, em 2012, trouxe para Betim uma filial para angariar algumas operações da empresa, sendo que o autor era responsável, em parte do seu contrato de trabalho, o responsável absoluto por esta filial. Tanto é que o mesmo, em seu depoimento pessoal, afirma que tinha subordinados, que ele que era o responsável pelas operações. As testemunhas ouvidas a rogo do reclamante, ora recorrido, igualmente assim declaram. Inclusive, uma das testemunhas, vale mencionar, que foi contratado pelo próprio autor, o que demonstra com maior clareza o cargo de fidúcia, o cargo de confiança do autor, que é o que nesta sustentação eu gostaria de destacar. A testemunha ouvida a rogo da reclamada, as duas testemunhas, o Carlos e o Camilo Fernandes, apesar de não terem trabalhado na mesma filial em que o autor trabalhou como responsável, os mesmos declaram igualmente como as testemunhas e o próprio depoimento do reclamante que ele era o único responsável por toda a operação. E, data vênio ao entendimento do magistrado de primeiro grau, o mesmo menciona que, por todo o período de contrato, o autor era encarregado, o que gera uma certa incongruência, data máxima vênia, porque entendeu-se que, por todo o período, ele era encarregado, entendeu-se que, por todo o período, ele era o responsável pela operação, mas, ainda assim, determinou o pagamento de horas extras, justificando apenas no fato de que não cabe a exceção do artigo 62, porque, por si só, a gratificação de 40% não é suficiente. Data vênia não é, por si só, a gratificação de 40%. E pelas demais atribuições que o autor adquiriu de alta responsabilidade, inclusive responsável absoluto da filial em Betim, se reportando apenas ao dono da empresa. Então, por essas razões, data vênia a proposta de voto do ilustre relator, pede-se que seja reconsiderada essa questão do cargo de confiança para aplicação e, por consequência, a improcedência das horas extras do período de encarregado. E, em seguida, demonstra-se que, quanto às férias, apesar do provimento parcial quanto às férias simples, percebe-se também pelo próprio depoimento, não obstante os documentos dos autos, demonstrando o pagamento das férias, o próprio depoimento pessoal do autor, ele declara, depoimento pessoal, que gozou férias no máximo de 5. Então, neste ponto, requer também que, em momento algum, foi utilizado nos autos provas capazes de elidir os documentos. Então, requer reconsideração e, principalmente, a atenção no cargo de confiança à hora explanada. Relativamente aos dois tópicos colocados, que é a questão do cargo de confiança, tem o seguinte: como foi reconhecido que, desde o início, eu acho que esse é o ponto que me baseio principalmente, desde o início foi reconhecido que o cargo dele de encarregado. E, desde o início, ele tinha registro de ponto. Talvez essa é a situação principal. Se sempre ele exerceu, e agora parece que a empresa, não sei se reconhece, mas bate no ponto de que ele era o encarregado, e o que a prova, para mim, ficou clara nesse sentido, de que ele sempre foi encarregado, mesmo antes de ter sido formalmente admitido como tal. E, sem que mudasse as suas funções desde o início, ele
por um tempo teve registro de ponto e depois deixou de fazer tal registro. Então, acho que a base para reconhecer, para afastar a aplicação do artigo 62 é especificamente isso. Ele tinha registro de ponto, já fazia atividade de encarregado, foi formalmente registrado como tal e, a partir daí, deixou de ter o registro de ponto, o que não justificaria e que, a meu ver, comprovaria o controle do ponto e o não enquadramento na exceção do artigo 62. Então, a princípio, para mim, o ponto principal foi esse. No que diz respeito às férias, o que me chama a atenção é que a prova oral deixou claro, inclusive com as testemunhas da própria empresa, de que nas férias dele ninguém ficava no lugar dele. Se ninguém ficava no lugar dele e tudo tinha que ser resolvido por ele, que era o encarregado, parece razoável que ele fosse, sim, acionado durante as férias para resolver problemas, o que também foi comprovado pela prova oral. Daí, o motivo de manter a decisão e, com devida vênia da sustentação, manter a conclusão de meu voto. Muito bem. Como vota a desembargadora Lucilde? Estou de acordo, senhor presidente. E eu também acompanho o voto do relator, então se decide a unanimidade. Bom dia a todos. Bom dia. O seguinte é o 9 da pauta, ROPS 10.202-75. Recorrente Tatiana Dias Chiaccio. Recorrido Pitágoras. Escrito para sustentação oral, Dr. Cândido Antônio de Souza Filho, pela recorrente e reclamante. Bom dia, doutor. Eu passo a palavra mais uma vez ao doutor Leonardo para a conclusão do voto. Trata de recurso em procedimento sumaríssimo e a conclusão é no sentido de dar provimento parcial ao apelo para excluir da decisão a seguinte determinação. Do crédito de R$ 14.036,40, comprovado nos autos, deverá ser abatido o importe referente à indenização prevista no parágrafo 3º da cláusula 32 da CCT da categoria, bem como a quantia de R$ 660,08, referente ao pagamento de 9 dias de salário, nos termos da súmula 10 do TST, e o valor restante, caso haja saldo positivo, deverá ser utilizado para abater do cálculo das diferenças das verbas rescisórias hora deferidas sob pena de enriquecimento ilícito do obreiro. Ou seja, estou excluindo essa acho que atende pelo menos em parte, né, o recurso, excluindo essa determinação. Muito bem, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, eu queria cumprimentá-la em nome queria cumprimentar os demais em seu nome. Bom dia a todos. Na verdade, o voto do relator contempla praticamente todo o nosso recurso. Essa cláusula é uma cláusula que causa muito problema, tem causado porque ela foi evoluindo na medida em que ela era apenas a redução de carga horária, a empresa era obrigada, a escola era obrigada a fazer a indenização imediatamente, depois passou por esse prazo de 1 ano, e eu fico contemplado com o voto do relator. Ok. A divergência? Não, de acordo. Então, podemos decidir unanimidade. Obrigado, bom trabalho. O seguinte é o 24 da pauta, RO 11.513-24. Recorrente Universo, assessoria empresarial e assistência 24 horas. Recorrida à veteração dos empregados no comércio e congêneres do Estado de Minas Gerais. Escrito para sustentação oral, Dr. Gustavo Guimarães Linhares, pela Federação Recorrida. Muito bem, bom dia, doutor. Mais uma vez, doutor Leonardo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do provimento parcial apenas para reduzir os honorários para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a matéria tratada. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima desembargadora relatora, em nome de quem cumprimento os demais pares. Esta ação aqui, excelência, diz respeito ao
a cobrança de uma contribuição sindical que não havia sido quitada junto à federação. E quanto ao mérito, houve o voto do relator nos contempla. No entanto, este advogado vem aqui da tribuna, pelo tamanho da causa, pelo valor da contribuição, eu entendo que a redução para 10% não levaria em consideração o trabalho deste advogado que ajuizou a ação, participou de audiência de conciliação e julgamento, impugnou a defesa, fez contra-razões de recurso e está aqui nessa plenária sustentando. Então, acredito que a redução dos honorários para 10% não leva em consideração o trabalho do patrono, pelo que eu requeiro seja mantido o voto de primeira instância, inclusive revisto pelo relator. Doutor Leonardo, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Não tiro o mérito nem o trabalho do doutor. Só acho que avaliando a questão que era a contribuição sindical, é até difícil mensurar, né, e avaliar o trabalho de cada um. Mas, com a devida vênia, eu mantenho a minha proposta de voto. Estou de acordo, senhor. Ok. Então, assim se decide. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Por fim, uma inscrição na data de hoje apenas para assistir no processo número 27 da pauta. É o ROPS 12.246-64, 27. A doutora Graziela Fernanda Renó está inscrita pela recorrente reclamada, que é Patrus Transportes Urgente, e o recorrido é Eduardo José do Nascimento. O advogado irá apenas assistir. 27 da pauta. 27. Estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade, exceto quanto ao item 3, participação nos lucros do apelo, por se tratar de inovação recursal, visto que não constou da defesa. Conheço das contrarrazões apresentadas, regularmente processadas. No mérito, ressalvando o meu entendimento de que, em relação ao intervalo entre as jornadas, são devidos apenas os minutos não usufruídos, quando não gozado integralmente, mas curvando meu entendimento da súmula 27 do TRT, no mérito, nego provimento e mantenho a sentença. Há divergência? Não, de acordo. Unanimemente, se decide.